por que não clonamos humanos? Por quê? Já passou isso pela sua cabeça, Lari? Porque imagina ter 2 Silva, 2 gostosos Gostosos. duplicados. Ia ficar difícil, né, gente? Não teria como. Imagina 2 bigodes desse no mundo. O universo, ele ia explodir. Não ia ter como. Mas, ó, temos até hoje o cérebro do Albert Einstein. A gente poderia clonar o Albert Einstein. Será assim? E sabe o que ia dar? Nada. 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 Com certeza o clone seria, sei lá, mano. O cara seria... Ia ficar no TikTok o dia inteiro, ia tá ficar ligado? lá no TikTok fazendo nada, ia fazer dancinha. Oi, gente, eu sou o clone do Albert Einstein. É isso, exatamente. Ele ia ser influenciador. Influenciador, tá? É fogo. Você provavelmente conhece essa ovelha. Essa é a famosa Dolly. Vitória. Foi o primeiro mamífero clonado. Que vitória, mano. Mas tem uma ovelha, Vitória, que ela foi Mas clonada ela não também. está sozinha. Outros animais já foram gerados No por Brasil. processos semelhantes Não foi? de A primeira do clonagem. Brasil chama Cachorros, Vitória, eu acho. Gatos, Não sabia, lobos, cavalos e por aí vai. E pensando nisso, a gente pode se perguntar: tem alguma coisa que impeça a clonagem de seres humanos? Ou será que um de nós vai poder ser clonado um dia? Primeiramente, a gente precisa entender o que exatamente significa clonar alguém. Segundo a definição do Instituto Nacional de... Assim, ó, clonar alguém é gerar um gêmeo. Só que aí o gêmeo não é você, né? Não é. Não tem nada a ver. É tipo... Geneticamente é você. Só que o que nos define enquanto ser, com individualidade, são as nossas experiências. Ele nunca vai ter as mesmas experiências. Então, verdade. ele não vai ser você, tá ligado? pesquisa do genoma humano dos Estados Unidos, clonar é criar cópias geneticamente idênticas de uma entidade biológica. A palavra vem do grego clon e significa broto. E isso faz sentido quando a gente descobre que o termo foi criado por um botânico, o americano Herbert Weber. É que alguns vegetais, e não só vegetais na verdade, alguns fungos e bactérias também, são capazes de fazer reprodução assexuada, que pode ser considerada uma espécie de clonagem. Mas o assunto fica bem mais complexo quando falamos de animais que se reproduzem de maneira sexuada. Como é que cientistas conseguiram duplicar um ser vivo? A resposta óbvia é que eles estudaram na Alura. Tá, isso é uma Caralho, brincadeira. foda. Nossa, Foda. todos os cientistas... A resposta certa é Alura. Alura. Assine agora. Tipo assim, ó, a maioria das árvores frutíferas que a gente tem são clones. Porque elas são... Você faz um enxerto, você pega um galho de uma árvore, você coloca no tronco de uma outra que se desenvolveu ali um pouquinho, né? Um aninho de vida e tal, não sei o quê. Aí você enxerta uma na outra. O que nascer daí é o clone da primeira árvore que foi pega. É isso. Não demora. E agora sim, vamos lá. Como que funciona a clonagem de animais? A clonagem animal se divide em 2 tipos principais. Por isso, para poder explicar melhor, eu vou chamar reforço. Um dos tipos de clonagem é a natural, que acontece sem nenhuma intervenção científica. Você possivelmente conhece um clone desse tipo. É o caso dos irmãos gêmeos idênticos ou univitelinos. Eles são o resultado da fecundação tradicional de um óvulo Aí, ó, tava certo, hein? Clone é... por um único espermatozoide. Só que Gêmeo aí o clone. zigoto se divide em 2 e cada parte se fixa em uma região diferente do útero. E com isso, 2 seres diferentes são gerados, mas sempre do mesmo sexo e extremamente Deus. parecidos. Eu tenho muito medo Já de o ter outro gêmeo, tipo tá? de clonagem é a induzida. É um medo real da minha vida. Opa, Então Melogang mandou R$2. obrigado pelos 2 Obrigado contos. por serem assim, me inspira muito, é pouco, mas é de coração. Obrigado, tamo junto. Esse como... Eu não sei o que você quis dizer com Ai, isso, gente. Obrigado por serem uns né? idiotas. Mas é isso. Mas obrigado, É um clone obrigado feito pelo seu donate. artificialmente utilizando técnicas de engenharia genética. Ou seja, é quando cientistas simulam a reprodução assexuada de células em um laboratório. E esse tipo de clonagem, por sua vez, também se divide em 2 tipos. Existem a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. No caso da clonagem terapêutica, os cientistas pegam um óvulo de uma fêmea e retiram o núcleo dele. No lugar, eles colocam o núcleo de uma célula somática, ou seja, uma célula não reprodutiva, que no caso dos seres humanos possui 46 cromossomos. Entendeu E então aí? começa o desenvolvimento. Eu não entendi nada. Entendeu aí embrião, como que até chegar funciona o menos rolê? de uma Eu não semana manjo depois, disso. a fase do blastocisto. Nessa fase, pariu. ainda Tá não falando grego pra aconteceu mim. a diferenciação celular.
Ou seja, as células são pluripotentes, capazes de se transformar em qualquer tipo celular de um adulto. E por isso elas são chamadas células-tronco embrionárias. E elas podem gerar tecidos de diversas partes do corpo. Essas células-tronco geradas por clonagem induzida têm um grande potencial no tratamento de doenças cardíacas, câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, entre outros problemas de saúde. Mas é o outro tipo de clonagem induzida, muito mais polêmico, que é o tema desse vídeo. A clonagem reprodutiva. O procedimento no início é bem parecido com o da clonagem terapêutica. Cientistas vão lá, pegam um óvulo, retiram o núcleo, colocam no lugar o núcleo de uma célula que vai ser clonada, esperam o desenvolvimento do embrião até a fase do blastocisto, e é aí que vem a grande diferença. Nesse caso, o blastocisto é implantado dentro da cavidade uterina, para que ele se desenvolva como se fosse uma gestação tradicional. E se tudo der certo, esse blastocisto vai evoluir normalmente e dar origem a um novo animal que é geneticamente idêntico àquele da célula original. E assim, nasce um clone. Dá pra gente dizer que o primeiro caso de clone induzido Mano, a única aconteceu coisa no que tá final dos- passando pela minha cabeça é como ele conseguiu gravar sem rir, tá ligado? Eu não teria conseguido gravar. século XIX. Ele fica Mas olhando um por jeito nada, tá um pouco ligado? rudimentar. Fingindo que Foi eu tô quando o falando cientista com alemão nada. Hans Driesch pegou um embrião de um ouriço do mar com apenas 2 células, colocou num becker com água do mar e chacoalhou até que as células se separassem. Cada uma delas cresceu de maneira independente, dando origem a 2 ouriços do mar. E com o passar do tempo, as técnicas foram evoluindo. Nos anos 1930, um outro alemão, chamado Hans, mas que não era o clone do primeiro Hans, desenvolveu um pouco mais os estudos nessa área. O nome dele era Hans Spemann, e ele viria a ganhar um prêmio Nobel. Ele acreditava que qualquer célula de um animal poderia gerar um outro animal geneticamente idêntico graças ao conceito de totipotência. Isso significa que cada célula contém a receita completa para produzir um indivíduo inteiro. Ou seja, por mais que as células exerçam apenas uma função específica na vida adulta, elas continuam contendo o código completo para gerar um novo ser. Guarde essa informação porque daqui a pouco ela vai fazer toda a diferença. Enquanto isso, outros avanços foram sendo feitos nos estudos sobre clonagem. Nos anos 1950, por exemplo, uma equipe liderada pelo cientista americano Robert Briggs inseriu uma célula embrionária de um sapo num óvulo de uma sapo fêmea. E não é uma rã, nem perereca, é sapo fêmea. Enfim, o Fake. fato é que esse procedimento É deu rã e origem a um perereca, novo sim. sapo geneticamente idêntico ao original. Mas então você pode se perguntar, por que quem ficou famosa foi a ovelha Dolly, e não o sapo? Nem nome ele tem. Ele foi clonado décadas antes e não ganhou o mínimo reconhecimento. Me ajudem a batizar ele nos comentários, por favor. A pergunta é, É por que Best a Bebest. Dolly foi tão revolucionária? Então, lembra do que eu falei sobre o princípio da totipotência? De que até uma célula de um animal adulto continuaria guardando a receita completa para gerar um novo indivíduo? Foi essa ideia que o cientista escocês Ian Wilmut conseguiu colocar em prática em 1996. A equipe dele retirou o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta de cabeça branca, e o núcleo foi inserido no óvulo de uma ovelha de cabeça preta. E outra ovelha de cabeça preta gerou a ovelha que nasceu, a Dolly, com a cabeça branca. Caralho, então realmente não teve interferência nenhuma da mãe. Uou, entendi porque foi tão impressionante. Caraca. Comprovando que era um clone. Foram 277 tentativas, mas finalmente deu certo. E com isso, a Dolly se tornou o primeiro mamífero gerado pela clonagem de uma célula somática adulta. E aí, tudo o que aconteceu com ela dali em diante foi acompanhado de perto pelos cientistas, já que o caso dela serviria de base para uma série de descobertas sobre a vida dos animais clonados. Você não entendeu? É assim, gente. Eu também não entendi, não. Não entendeu? Não. Ó, eles foram lá. É o seguinte. Pegaram o material genético Dolly. da mãe da Dory. Da Dory. Procurando Dory. Da Dolly. É Dolly? É, da mãe da... A Dolly que é o clone. A Dolly é o clone, então é a mãe da Dolly essa daqui. Entendeu? Aí... Não, é o clone... Aqui a Dolly é o clone. É, É o essa clone. ovelha. Não É é. a original. Não, é a clonada que é a Dolly. Então, mas essa é a original. Mas aqui tem nome a Dolly. Ela é a original, a Dolly é o clone. Sim, é Mas isso. essa daqui é a ovelha, a outra se chama Dolly. Exatamente. Essa aqui é a Dolly 1, tá? A Dolly original. Original. Aí eles pegaram os materiais e pra ter certeza que não ia ter influência nenhuma, porque poderia ser, tipo assim, uma inseminação artificial. Entendeu? O que é uma inseminação artificial? Vai ter ali os genes da mãe
e do pai interferindo, né? Do doador, na verdade, do sêmen, do esperma e do óvulo ali da mãe. Eles vão se fundir e vão gerar um ser. Então vai ter o código genético dos dois. Aí o que eles fizeram pra ter certeza? Pegaram uma ovelha que ela é preta, cabeça preta e tudo mais. Então assim, ó, se fosse só uma inseminação artificial, teria nascido características da mãe também. Sim. Ia ter nascido pelo malhado, ou um pelo preto, ou características, mas não. O que nasceu foi uma cópia exata da Dolly clonada. original. Da Dolly original. Então, eles falaram, caraca, não teve interferência, então não tem interferência nenhuma de quem vai ser a mãe. Só foi uma cópia exata de quem foi clonado, no caso. Deu pra entender? Ah, se não entendeu agora, volta e assiste de novo. Pelo amor de Deus. Era a idade dela somada à idade da ovelha que doou o núcleo. Bom, de qualquer forma, com apenas 6 anos de idade, já muito debilitada com uma doença pulmonar, a Dolly precisou ser sacrificada, mas Ai, seguindo todo o tadinha. código de ética e responsabilidade. E a morte dela não Abate. foi... Não, tô O brincando. legado que ela deixou é imenso. Ai, foi Vários mal. outros animais foram clonados usando técnicas semelhantes. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro clone de um mamífero gerado por uma célula adulta aconteceu em 2002. E foi a bezerra Penta, que inclusive ganhou esse nome porque o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Só que ela não foi muito longe e morreu naquele mês, igual a seleção. Desculpa, pensei alto. E de lá pra cá, a produção de clones se tornou cada vez mais comum, a ponto de a clonagem de animais... Nos Estados Unidos isso acontece, tem empresas que clonam os animais de estimação e isso daí é um absurdo gigantesco pra mim. É loucura, né? Não véi? deveria acontecer porque eles têm que inseminar várias cadelas até sair um clone perfeito. Então tem várias delas que tem problema na gestação, que vão sofrer. Pra mim é maus tratos aos animais, tá ligado? Não, só isso, meu filho. Você quer um cachorro idêntico? Meu filho vai se tratar. Isso daí é loucura. Véio. Ou luto, né? Sofre o luto e pega outro cachorro. Exatamente. Assim, você tem que passar por isso. Porque, mano, bizarro, velho. É de tipo, estimação é têm se a tornado vida, febre tem que entre passar por influenciadores que isso. não superam a morte dos seus bichos de estimação. E eles chegam a Vai pagar no 50 mil psicólogo. dólares pra gerar um novo animal com o mesmo E se fosse com código a Nami? Ué, e daí? Mas se fosse com a Nami Mas, morrer... mano, um clone da Nami nunca vai ser a Nami. Exatamente, se a Nami morrer, eu vou ficar muito triste. O clone da Nami nunca vai ter sido criado na rua. E todas as características que ela teve, que ela tem, não vai ser igual, porque, sabe... Vai ser o cachorro igual a Nami, mas não vai ser a Nami. Mas não vai ser ela. É isso. Vai ser igualzinho, só que não vai ser ela. Exatamente. A Nami, então, quando morrer, ela vai ter morrido, ué. A gente vai ficar triste, a gente vai chorar, Claro. vai, mas a gente tem que superar, né? É a vida. A vida é isso, ué. genético. Mas se a clonagem se tornou tão comum, você pode estar se perguntando agora por que um ser humano nunca foi clonado? E aí eu te pergunto, quem disse que não? No início desse século, um médico ganhou as manchetes mundiais anunciando que ele tinha produzido clones humanos. O nome dele? Dr. Albieri. Brincadeira, Severino Antinori. Essa galera vai ter que alcançar lá no fundo do baú. Ele disse que 3 pessoas clonadas pela equipe dele viviam no leste Novela europeu. da Globo. Seriam 2 meninas e um menino. E supostamente os únicos casos de sucesso em cerca de 100 tentativas. O Antinori não entrou em detalhes, ele avisou que ele não iria provar nada do que ele estava falando. E ele disse que era para preservar a privacidade dessas pessoas. Confia, ele mandou confia. Ó, gente, eu consegui. Galera, consegui pousar em Marte. Cadê as provas? Confia, pô. O pai aqui. Pô, se você, ó. Tá lá, ó. Tá lá e tá aqui, ó, no meu coração que isso aconteceu. Pode até fazer sentido, mas com isso a gente não tem como garantir se é verdade ou não. Mas todo esse mistério tem uma justificativa. Afinal, a clonagem humana é um tema extremamente controverso. A Unesco, por exemplo, publicou nos anos 90 a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. O artigo 11º diz claramente: não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem reprodutiva de seres humanos. Na prática, essa declaração não tem força de lei. Cabe a cada país fazer sua própria legislação sobre o assunto. No Brasil, por exemplo, é a Lei da Biossegurança de 2005. E tá lá no capítulo 8, artigo 26º. Realizar clonagem humana é crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Caraca. Não é tanto, né? Se o cara quiser muito, Se o cara quiser muito, ele consegue. ele coloca na balança 2 aninhos. Será que não vale a pena tentar? Viram? Não clone ninguém. Você vai ser preso e ainda vai ter que pagar a multa.
Mas é importante destacar que isso se refere à clonagem reprodutiva. Essa mesma lei autoriza a utilização de células tronco embrionárias. Mas agora vamos fazer um exercício de imaginação e supor que é tudo liberado. Quais seriam os benefícios da clonagem generalizada? O primeiro deles seria permitir Doação. Ia ser uma loucura do caralho. O benefício seria isso, Doação né? de órgãos. Uma Fora pessoa 100% compatível com você. Mas é muito doido, porque aí você ia... Tá, beleza. Você ia criar uma pessoa nova e depois você ia matar ela, você ia tá, tipo... Entendeu? Mas tem filmes que falam sobre isso daí. Tem, mas aí, tipo, você criou um ser humano. Não concordo. Se você tirou os órgãos dela, você criou só... Tipo, você vai estar cometendo crime, entendeu? Claro, não concordo. Né? Assim, ia ser uma loucura do caralho. Só se... Deixa eu pensar, alguma coisa que seria útil, real. Não vejo nada, não. que casais que sofrem com infertilidade tivessem filhos. Além disso, seria possível, de certa forma... Não, é sério. Casais que têm infertilidade, tem muita criança no mundo. Bora adotar. Tipo assim, eu quero muito ser mãe. Seja mãe, adote, velho. Adote. Não, gente, por favor. Adote, tipo assim, adote. vamos nessa aí. Tanta criança no mundo pra ser criada. Pô, quero muito, mas não posso ter. Adota uma Se criança. quisesse muito adotar. Velho. A verdade é essa. Pô, pelo amor. ressuscitar pessoas. Não seria exatamente a mesma pessoa, claro, mas uma cópia idêntica de alguém que já morreu. Assim como aqueles influenciadores faziam com os bichos de estimação. E o potencial disso é bem bizarro. Eu deixo pensar nas decorrências com vocês. Mas por outro lado, essa coisa de ressurreição pode ser interessante para reviver espécies que já foram extintas, exceto dinossauros, porque a gente já viu no cinema que isso não dá muito certo. E também porque o DNA só fica preservado no máximo por uns 7 milhões de anos. Então não daria para reviver dinossauros que foram extintos há 65... Mas isso daqui é útil para tentar reanimar espécies extintas pelo ser humano. Entendeu? Uhum. A gente tá extinguindo várias espécies. A gente pode tentar reanimar elas, voltar elas à vida e criar um habitat. Daria pra tentar fazer. Só que aí teria que ver qual impacto isso traria atualmente, né? Não, a gente que criou o impacto. Eu não tô falando mamute. Mamute não. Mamute, tá. Ele Eu morreu que por tá meios falando naturais. do mamute, tá Não, ligado? porque assim, mamute foi caça e várias coisas aí que não fizeram ele sobreviver. O que eu tô falando é, tipo, sabe quando a gente vai lá, faz uma represa, essa represa extinguiu uma espécie de rã, que era local. A gente poderia reanimar essa rã. Eu acho que assim, se for muito importante pra natureza, sim, O tigre né, de Bengala velho? foi extinto. A gente poderia voltar com o tigre de Bengala que foi extinto. O Dodô foi extinto, a gente poderia voltar com o Dodô, entendeu? Sim. E aí ter esses animais que foram extintos de volta, seria muito útil, Sim. né? Muito útil. milhões de anos. Mas daria para ressuscitar outras espécies. E na verdade isso já aconteceu. Em 2009, cientistas espanhóis conseguiram trazer de volta à vida o chamado Ibex dos Pirineus, a partir de células congeladas de um animal morto. Mas o clone só viveu durante alguns minutos. E aí o Ibex dos Pirineus conseguiu ser extinto pela segunda vez. Mas voltando pra... Que humor, filho da puta, velho. Que otário, parceiro. Mas agora eles tinham muito mais células. O bicho não foi extinto só uma vez, Ele foi foi- extinto 2 vezes. Ele conseguiu morrer. Isso daqui é o recorde. Cadê esse bicho no Guinness Book? Cadê na extinção aí? O bicho mais extinto da face da Terra. O bicho mais clonagem extinto humana, do mundo. a gente tava falando dos benefícios. Qual o O benefício? problema é que também existiriam muitos malefícios. Basicamente, como em toda nova tecnologia que surge, a gente precisa se perguntar como que o ser humano seria capaz de estragar isso. Isso. Por exemplo, lembra aquela ideia de Tráfico humano ia acontecer, né? Com certeza. reviver a sua bisavó? Pense que isso não iria valer somente para ela. Qualquer pessoa poderia ser, de certa forma, trazida de volta à vida. Inclusive figuras abomináveis da humanidade, que fizeram Sim. muito mal no passado. Isso é. E isso causaria um grande dilema ético. Como que a gente iria lidar com uma nova versão dessas pessoas? E isso é uma questão intrigante, já que uma pessoa não é feita só dos seus genes, ela também é fruto do meio em que ela vive. Será que uma pessoa clonada anos, décadas ou até séculos depois teria alguma coisa a ver com a pessoa original, além da aparência? Claro que não. Até Não. que ponto será que nós e a nossa personalidade são frutos do ambiente em que nós vivemos? Assim, pelo que eu já estudei de antropologia, eu chuto aí que 90% do que é a gente é só o que a gente viveu por aí. Sim, Tanto, com certeza. até se a gente for ver, eu tava até falando com a endocrinologista que eu passei, até a obesidade, ela tem fator genético. A maior parte das pessoas obesas tem predisposição genética.
Mas o que causa obesidade não é o fator genético, é o comportamento. É o fator comportamental que desperta a predisposição genética da pessoa. Então, duas pessoas com predisposição à obesidade, uma pode ser obesa, a outra não. Uhum. Não faz diferença isso. O que mais faz diferença no ser humano é a parte antropológica nossa, né? Como a gente se comporta, nosso estilo de vida, as pessoas que a gente tá em volta da gente, o que a gente faz. Então, cara, eu acho que assim, ó, óbvio, né, que a genética, ela existe. Mas, por exemplo, tem pessoas, a gente vê isso muito que tá em alta os marombas, né? Tem gente que tem muita predisposição genética pra ser maromba. Tem gente que não tem predisposição genética pra ser maromba. Mas tem gente que tem predisposição genética pra ser um cara hiper forte, só que se ele não fizer academia, se ele não fizer dieta, se ele não fazer musculação, ele nunca vai ser forte. Então, o que interfere a genética aí? Pouco, tá ligado? Tipo, pouco. Então, o que mais importa é o comportamento. O que a pessoa vai fazer com aquilo? E tem gente que não tem predisposição genética pra ser maromba, mas o cara pode se esforçar que não vai ficar um cavalo de forte. Mas o cara vai ser muito mais forte do que uma pessoa que tem predisposição e não vai fazer nada, né? Então, tipo assim, é loucura. Existiriam ainda outros problemas muito mais graves. Lembra que a Dolly... Eu quero isso aí discutir, mesmo. eu tô concordando com o É vídeo, isso só aí que hoje eu mesmo, tô é isso aí numa... mesmo. Eu quero discutir. Vamos mandar um WhatsApp pro Pedro Loz aí. Foi. Virar amigo Participar de dele. Curiosidade curiosa. Virar amigo dele. 177 Vamos, Pedro Loz. O cara é brabo. ser gerada com sucesso. Vou tomar um No café caso aqui em dos seres casa. humanos, muitos Não entendi nada que o Silva falou agora. Cara, então lava a orelha, porque Etan, não é pelo possível. amor de Deus, Etan. Eu tô falando português, você Assim, escreve em foi português. Não muito tem claro como o que você o não Silva entendeu falou. o que eu falei. Tipo assim, não tem como, tá ligado? É impossível. Cara, só se você não tava prestando atenção. Aí... Imagina se você do professor sentir o que ele fala. Imagina numa sala de aula. Professor, Não tem entendi. como você não ter entendido. Sai da porra do celular que você vai entender, Luiz Henrique. Porra, não fode comigo, Luiz Henrique. Sai da sala, vai. Sai da sala que você tá de palhaçada comigo. Imagina. embriões também seriam descartados na tentativa de gerar um clone, porque certamente seria algo de muita polêmica. E mesmo os clones que nascessem saudáveis poderiam ter uma vida debilitada. Comparando mais uma vez com a Dolly, seria possível que as pessoas clonadas sofressem com envelhecimento precoce e morressem bem mais jovens. Mas eu acho que também esses e se é porque existem, óbvio, né, limitações éticas para fazer esses testes. Então, quanto mais demorado for o estudo, menos eficaz vai ser a prática, né? Então, a Dolly aí viveu... Dolly viveu 6 anos. Ela viveu 6 anos, mas, cara, se a gente avançar essa tecnologia, quem sabe ela não pode não viver só o que uma ovelha normal viveria, mas pode viver até mais. Sim. Com a alteração do genoma e a Sim. alteração de DNA e a alteração de não sei o quê. Então existem esses poréns aí que podem... Que é um problema, né? De edição de código genético. Tem esses rolês aí que não é clonagem, mas que são coisas que correm esse limiar ético. Do que a média da população. E além disso, a criação de seres humanos em laboratório poderia provocar riscos para toda a humanidade. A possibilidade de fabricar artificialmente pessoas com uma determinada característica física, como a cor da pele, por exemplo, poderia levar a uma nova onda de eugenia, que é um movimento racista que busca supostamente uma melhoria na genética da população. O que não faz sentido. Seria possível até mesmo a criação de verdadeiros exércitos de seres humanos produzidos em escala industrial, numa distopia típica de filmes de ficção científica. Sim. E por isso, talvez seja melhor a gente abandonar a ideia de clonar seres humanos. Pelo menos dessa maneira tradicional. Isso porque, falando em ficção científica, a inteligência artificial poderia um dia abrir caminho para um outro tipo de clonagem. Órgãos. Digital. Ou seja, e se ao invés de nós copiarmos o DNA de alguém, a gente pudesse copiar a mente? Deixar de lado a ideia de... Uma cópia da sua mente seria você? Ou seria só uma Isso cópia? daí seria loucura também. Não, Seria uma cópia só, né? só uma cópia. Uai, eu não vou estar mais viva? Exatamente. De qualquer jeito, o eu some. Não é como se você tirasse minha mente aqui e colocasse ali. E eu continuasse consciente, tá ligado? Não é, velho. É tipo, é uma cópia da minha mente só. É só uma Eu um vou backup. embora. Exatamente. reproduzir as células e focar em reproduzir o pensamento. Imagine como seria escanear por completo o cérebro de alguém. Mapear todas as conexões, registrar todas as lembranças, identificar todas as características que fazem uma pessoa ser exatamente quem ela é.
No momento em que isso fosse possível, a gente teria uma inteligência artificial que nos representaria com a mais absoluta perfeição. Ela seria capaz de pensar exatamente... Ou será que... Mano, é o e se gigantesco, né? Porque assim, ó, o nosso corpo, ele interfere no nosso pensamento. Entendeu? Então, tipo assim, a partir do momento que é uma inteligência artificial e não sou eu, exemplo, eu tenho dor crônica nas articulações. Eu realmente tenho. Tá ligado? Minha cópia não teria. Sim. Porque ela não tem articulação, porque ela não tem corpo. Uhum. Ela não tem minha visão, meu olhar. Ela não tem nada do que sou eu. Então, o eu não é só composto pelo cérebro ou as minhas lembranças, memórias e tudo mais. Ela é composto por tudo que consiste eu, tá ligado? Comentaram no chat. Ué, mas isso já começou. O protótipo 1, Pablo Marçal. Aí é foda. como nós pensaríamos, responder exatamente como nós respondemos e ser exatamente como nós seríamos. As nossas experiências e, quem sabe, a consciência estaria preservada para sempre numa espécie de nuvem. E avançando ainda mais na imaginação, que tal Não se a acho gente legal. combinasse essa técnica digital com a clonagem tradicional do corpo físico? Não. E aí fizéssemos o download daquela consciência no cérebro da pessoa clonada. Não acho isso deve... Eu já falo, isso daí tem que ser proibido. Porque Isso daí é loucura. Não, porque quem faria uso disso? Quem é bilionário. Aí a gente ia ter pessoas que vivem 1000 anos, que são as pessoas mais ricas do mundo. Essas pessoas nunca sairiam do poder. Nunca. Porque uma coisa que limpa a humanidade de tempos em tempos é a morte. A gente, graças a Deus que a gente morre. Porque imagina se a gente dependesse dos nossos políticos de 1940 hoje em dia no Brasil. Tá ligado? Fudeu. Então, a morte, ela é um sistema de renovação da raça humana. Ela é um sistema que nos ajuda a continuar evoluindo. Agora, imagina uma pessoa com uma cabeça de 1000 anos, só que ela é preconceituosa, retrógrada, tudo mais, e ela continua no poder. Imagina, tipo, um ditador. Ele ia continuar no poder por 2000 anos. Imagina um bilionário que quer comandar a Terra. O cara, ele conseguiria, porque ele teria tempo pra fazer isso. Sim. Então, o que para as pessoas é a morte, velho. A morte, ela é importante pra gente ter renovação no sistema econômico, político, mundial e tal. Se a gente for pra isso daqui, fudeu. Aí ia criar uma casta humanitária, que seria a casta da galera que ia viver muitos e muitos e muitos e muitos anos. Uhum. E ia criar os outros, que são o proletariado, que ia ser o mundo inteiro, tá ligado? Que só ia ser os mortais e tal. Ia ser uma merda. Dessa forma, o corpo e a mente estariam reunidos novamente. A morte deixaria... Não, outro problema, né? Se a gente já tem um poder de superlotação com 7 bilhões de pessoas na Terra, hoje, imagina se as pessoas não Como morrem. que... Exatamente. Aí fudeu mais ainda, tá ligado? Não, parou. Exatamente. Tem que morrer, velho. Tem que morrer. de ser o fim e se tornaria apenas um intervalo entre os nossos infinitos retornos à existência aqui na Terra. Seria esse o caminho da vida eterna? Escreva nos comentários o que você acha disso tudo. Nós vamos adorar saber. Muito obrigado. Caraca, ficou... E até a próxima. Eu vi, hein? Eu vi o que você fez aqui no final do vídeo. Ficou massa. Vídeo bom.